Deus seja louvado, amém. Me apresento primeiramente na presença desse maravilhoso Deus, esse Deus zeloso, Deus bondoso, Deus de misericórdia, né, irmãos? Assim, servos e servas do Senhor, amados em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, na presença de Deus, varões e varoas. Irmãos, assim a gente fica aqui, ó, tô ali, ó, a maquininha tá batendo, louvado seja Deus. Cheguei agora de pouco, hoje eu vim mais tarde pra roça. A gente depende assim, né, da colheita, né, irmão? Estamos aqui, o pessoal tá lá batendo um amendoim, ó, né? Estamos aqui, ó, no meio do nada aqui, assim, irmão, a gente sente a presença de Deus, irmãos, amados em Cristo. Quando a gente se afasta das coisas mundanas, irmão, louvado seja Deus. Muitas das vezes a mente da gente tá ou alguma coisa que falta em casa, ou alguma necessidade, ou alguma prova, alguma guerra, alguma luta, e muitas das vezes a gente deixa o Senhor um pouco de lado, né? Mas quando a gente vem aqui no meio do nada, irmão, eu não tenho o que fazer aqui, eu tenho que esperar. Para quem não tinha paciência, o Senhor acrescentou a paciência na minha vida, irmão. Louvado seja Deus. Quem me conhecia, sabia da forma que eu era, mas o Senhor está moldando, né? Vai moldando a gente, né? É pouco tempo que a gente está servindo o Senhor, louvado seja Deus, né? Mas nós vemos o operar de Deus, irmãos. Estou assim, na presença de Deus, assim, sentindo a virtude de Deus. Eu tenho prazer de falar das coisas de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Muitas das vezes uma palavra, né, conforta o coração. Até uma serva de Deus outro dia falou: eu gosto de ouvir os testemunhos do irmão. Me liberta. Eu falei: irmã, louvado seja Deus. Toda honra e glória a Deus. É Deus que liberta. Nós somos vaso na mão do Senhor. Irmão, e no mundo eu usava minha boca para contar piadas. Os irmãos creem nisso? Mas piada, irmão, coisa do mundo, mundana. Louvado seja Deus. Hoje o Senhor usa minha boca para evangelizar, para levar a palavra de Deus, para levar um conforto, um consolo, uma fortificação, né, irmão? Porque às vezes estão assim provados, né, irmão? Louvado seja Deus. Toda honra e glória seja dada somente a Deus e a Jesus, irmão. Mas nós temos prazer. Muitas das vezes a gente fica aqui e fala: Senhor, se o Senhor achar graça de usar minha boca para me falar alguma coisa, levar a tua bondade, levar o teu amor, levar o teu reforço para alguém, aí o Senhor começa a visitar, a gente liga o celularzinho e deixa Deus tomar a boca da gente. Louvado seja Deus. Não somos profeta, não somos bidu, irmão. Não somos nada, somos servos do Senhor, somos ovelhas, irmão. Somos ovelhas. O Senhor usa a gente como a gente quer. Louvado seja Deus, irmão. E assim, eu tô sentindo a presença de Deus, irmão. Louvado seja Deus, é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Muitas das vezes a gente não entende, irmão. Eu passo prova também, irmão. Pensa que eu não passo prova, irmão. Os antigos diziam, né, que ninguém taca pedra numa árvore que não dá fruto, né? Quando a gente começa a trabalhar para o Senhor, o adversário da nossa alma tenta investir, né, irmão? Mas o Senhor é aquele que fala: cala-te, para por aí. Nessa minha você não toca. Louvado seja Deus. E nós tem que cada vez mais, né, irmão? Cada vez mais, né? Bravar mais alto, né? Bradar mais alto, assim, quanto mais ele investir, mais glória, mais alto a gente dá, né? Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente tá fazendo alguma coisa e percebe, né? Não tá dando certo, tá dando errado, quebra alguma coisa, faz alguma coisa, mas nós dá glória a Deus. Agora de pouco eu tava aqui, a máquina veio e deu uma entortadinha na gaiola do caminhão. Falei: já sei, eu vou glorificar esse nome santo de uma vez. Deu reclamado, eu murmurar, vou agradecer. Louvado seja Deus. E assim, né, irmão? A luz, né? A luz incomoda a escuridão, né, irmão? Onde há a luz chamada Jesus Cristo, o mal não prevalece, né, irmão? Então nós temos que ser assim, irmão. Então eu senti assim da parte de Deus, irmãos. Os irmãos me perdoam o áudio comprido, irmão, mas assim, nós temos o prazer de falar da bondade de Deus, irmão. Dia a dia nós vemos, vós e todos, irmão, todos aqueles que são fiéis a Deus, todos aqueles que perseveram na misericórdia de Deus, limpo de mão e puro de coração. Não vou me cansar de dizer isso, irmão. Eu não creio, irmão, não creio que aquele que é limpo de mão e puro de coração, muitas das vezes está passando uma prova, uma guerra, mas é para honra e glória do Senhor, né? Assim, quando o Senhor Jesus chegou na sinagoga, tinha aquele cego, já o discípulo já disse: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais deles, né? Porque antigamente, né, irmãos, quem tinha uma enfermidade, assim, uma doença, ou era cego, tinha uma enfermidade grave, as pessoas, os antigos achavam que era amaldiçoado por Deus, né? E então se afastavam dele, né? Louvado seja Deus, irmãos. Aí o Senhor Jesus já repreendeu, não, disse para o discípulo, né? Nem ele, nem os seus pais, tudo é para honra e glória do meu Pai, né? Foi lá, cuspiu no chão, e os irmãos sabem o entendimento, irmão? Por que o Senhor Jesus cuspiu no chão daquele cego, irmão?
Louvado seja Deus, eu não tinha entendimento, mas fiquei curioso, irmãos. E lendo a palavra de Deus, pedi para o Senhor entendimento celestial, irmão. Quando a gente pede, o Senhor vem. Irmãos, e eu não entendi essa parte, mas assim, os irmãos foram pegar certo, né? O Senhor Jesus cuspiu no chão. Falei, o Senhor Jesus poderia até, né? Quer enxergar como fez as outras vezes, né? O que queres ver? Quero enxergar, Senhor. Então enxerga, né? Mas o Senhor naquele dia ele cuspiu no chão, irmão. Sabe por que ele cuspiu? Porque muitas das vezes quem tinha essas enfermidades graves, o povo de Deus mesmo, irmão, os israelitas, o povo de Israel passava perto e cuspia no chão, irmão. Que era um sinal assim de desgraça, né? Tá me faltando a palavra certa, mas eles tinham esse costume de cuspir, porque eles acreditavam que essa pessoa era amaldiçoada por Deus, né? Mas quando o Senhor Jesus veio, ele mudou tudo, né? Ele trouxe o amor, né, irmão? Perguntaram para ele, que tu veio? Eu veio com a espada, mas a espada da misericórdia, louvado seja Deus, né? E aí o Senhor Jesus cuspiu, oxalá, irmão, pensando assim nas coisas de Deus, né? O que esse cego pensou? Quando escutou, deve ter escutado, porque ele não via, é claro, mas escutou ele cuspir no chão. Ele falou, mais um que está me amaldiçoando aqui, mas não, ele se enganou. O que estava ali era o Filho do Altíssimo, né? Cuspiu no chão, pegou aquele lodo, passou e falou, vá e lave no sangue de Siloé. Quando ele lavou, ele enxergou. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmão, nós estamos achando que o Senhor não está ouvindo, não está vendo, que o Senhor não está vendo as nossas necessidades, mas o Senhor está dando um tempo, né? É o tempo. Esse cego ficou muitos e muitos anos cego ali, pedindo ali naquela entrada da sinagoga, né? Esperando, e jamais achava que um dia o Senhor Jesus ia cruzar o caminho dele, né? Mas o Senhor veio para a honra e glória de Deus, né, irmão? Veio e fez a obra, e o nome de Deus foi glorificado. Escandalizou, né? Para aqueles que eram infiéis, né? Na palavra, aqueles que não criam, né? Aqueles que não tinham sabedoria, né? O Senhor veio para confundir, né, os sábios e exaltar os pequeninos, né, irmão? Então é assim. Eu não tinha esse entendimento, mas o Senhor foi aquele que me mostrou esse entendimento. Louvado seja Deus, toda honra e glória seja dada a Ele. Então muitas das vezes, irmão, mas está provado, eu mesmo que vos falo, irmão, muitas vezes estou provado. A gente pede, mas temos que pedir e esperar o Senhor, que é no tempo certo, é no tempo dele, não no nosso tempo. No tempo dele, ele há de dar libertação para nós, né, meus queridos? Então assim, sinto da parte de Deus de passar isso aí para os irmãos. Muitas das vezes, quem está ouvindo esse áudio aí está passando uma prova, está passando uma guerra e está sem entender o porquê. Senhor, mas é porquê, né? E como o Senhor Jesus disse para Maria Madalena, né? Quando chegaram os acusadores dela, todo com pedra na mão para apedrejá-las, né? E o Senhor Jesus escrevendo na terra, louvado seja o nome santo de Deus, né, irmão? E quando ela baixou a cabeça e ficou, o Senhor Jesus ficou escrevendo e disse, né? Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, não é assim? O Senhor Jesus disse. E aí baixou a cabeça e continuou escrevendo na areia. Aqueles que tinham pecado foi soltando as pedras e foram embora. E Maria Madalena disse, Senhor, e tu, que dizes? Aí o Senhor Jesus virou para ela e falou assim, cadê seus acusadores? Alguém te acusou? Não. Se ninguém te acusou, também não te acuso. Ide e não pecais, né? Então é assim, né, irmão? Então o Senhor é aquele que vem com providência, vem com virtude, com poder, né, na nossa vida, mas nós temos que esperar. Se a nossa consciência estiver limpa, né, não nos acusa de nada, o Senhor é aquele que jamais vai nos acusar também. E muitas das vezes a gente não vai entender, né? O adversário, louvado seja o nome santo de Deus, está investindo numa pessoa, está investindo num servo de Deus, numa serva de Deus, e esse servo de Deus e a serva de Deus não está entendendo, mas o Senhor diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle de tudo, aguenta mais um pouco, eu vou ver até onde esse circunciso vai, a hora que ele for querer te tocar de uma forma diferente, para te machucar, como diz para Jó, né, ide, toque nele, mas não toque na saúde, depois toca na saúde, mas não toca na vida, não foi assim? O Senhor foi aquele que foi dando ordem para ele. O mesmo Senhor que deu aquela ordem está dando hoje, né? Aguenta mais um pouquinho, que eu estou chegando com providência. Suporta mais um pouco o processo e você vai viver o propósito que eu tenho na tua vida. Louvado seja Deus. Os irmãos, estou sentindo a glória de Deus, irmão. Bendito Deus. Perdoe o tempo tomado, mas Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos ficar fiel. Quanto mais o adversário investir na gente, mais vamos dar glória, mais vamos alçar a nossa voz e vamos gritar com mais força e com mais furor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.